Olá, pessoal, muito boa tarde. Sexta-feira, dia 16 de maio, o dia em que o Boston Celtics pode empatar a série ou pode ser eliminado da temporada 24-25 da NBA, mas a gente vai falar sobre isso depois que acontecer, né? Vamos começar. Agatha Máximo, antes de a gente começar aqui o nosso episódio sobre NBA, eu gostaria de parabenizá-la para que todos ouçam, né? Agatha Máximo, para quem vive no mundo da lua e não acompanhou os últimos tweets, as últimas informações, é comentarista da WNBA no GOAT, inclusive estreia daqui a pouquinho. Agatha, parabéns, né? Eu já falei contigo, enfim, admiro pra caralho, merecedora demais, estuda muito, entende muito, assiste muito, ansiosa, já deixo aqui, né, a propaganda, que vai dar tempo da galera ouvir esse podcast antes do jogo, então já deixo aqui a propaganda pra galera se ligar e acompanhar a WNBA no GOAT, onde você estará hoje, qual será a sua estreia, minha amiga? Pois é, menina. Primeiro, muito obrigada pelas palavras. Em segundo, hoje começa a temporada da WNBA. E a melhor notícia é que o canal GOAT comprou os direitos de transmissão. Fará por volta aí de 2 partidas por semana, o que é, sei lá, o dobro, 3 vezes mais. É 100% a mais do que as outras emissoras de TV com direitos da WNBA costumam transmitir. Então já é uma grande vitória para a gente. Mas estarei hoje nos comentários de Los Angeles Sparks e Golden State Valkyries, a nova franquia da WNBA. Lá Estreia em dose em dupla, Golden né? State, Stephen Curry já postou foto com a camisa do time. Então, vai ser muito massa. Estreia em dose dupla, exatamente. Vamos transmitir aí o primeiro jogo oficial da história da franquia. E conto com a presença de todos no canal GOAT às 11 horas da noite. Dá tempo de assistir o jogo entre Celtics e Knicks e depois assistir a estreia de Agatha Máximo aí, comentarista de WNBA. Olha que coisa maravilhosa. Não me acostumo, mas enfim. Estreia em dose dupla, como a gente falou, né? Primeira temporada do Valkyries e também a primeira temporada, a primeira de muitas, de Agatha Máximo comentando. E já que a gente tá falando em Golden State, né, essa coisa toda, vamos passar rapidamente, Agatha, porque o Golden State Warriors se despediu da temporada, né? Acabou sendo eliminado pelo Minnesota Timberwolves, perdeu por 121-110, né? Essa série que fechou aí em 4-1 para o Wolves. Nesse jogo, a gente teve praticamente o jogo inteiro de liderança, né? Foi realmente assim soberano, dominante. O Timberwolves venceu muito bem, chegou a abrir 25 pontos nesse jogo. É, Muito se falava e se esperava que Jimmy Butler fizesse uma boa partida, muito por conta de tudo que ele já fez, né? E mostrou que é capaz de fazer em playoffs. Lembrando que ele teve uma lesão no quadril, mas assim, voltou, né? E precisava, o Golden State precisava dele na ausência de Stephen Curry, né? O Warriors precisava tentar forçar esse jogo 6, um eventual retorno do Curry, não conseguiu. Há coisas a se tirar, né, para esse Golden State Warriors, né, Agatha? Acho que foi uma temporada em que, em vários momentos, achava-se que o Warriors sequer chegaria nos playoffs. Conseguiu chegar muito por conta da chegada do Jimmy Butler, foi um divisor de águas ali na temporada regular para levar esse time para a pós-temporada, mas aí a ausência do Curry pesa e pesa muito, principalmente contra um Timberwolves que está muito encaixado, que tem um Anthony Edwards fazendo um excelente playoffs, que tem um Julius Randle jogando melhor pós-temporada da sua vida, Rudy Gobert, enfim. E pelo lado do Warriors, eu acho que o que fica, o que dá para tirar de bom, vai, Jonathan Kuminga, né? Agatha Máximo fez uma excelente série, contribuiu demais, inclusive foi o principal jogador em diversos momentos, em diversos jogos dessa série, diga-se de passagem. Não foi o Cestinha nesse jogo, foi o Podziemski com 28 e o Julius Randle com 29, mas já se sabe que existe ali, existe algo para esse Golden State Warriors, né? Falando em futuro, já que essa temporada já foi pro brejo. Como que você enxerga o Minnesota Timberwolves chegando para essa final de temporada, segundo ano consecutivo? E o que você vislumbra para o futuro desse Golden State Warriors que reajustou a rota na trade deadline, mas não foi suficiente? O Kuminga parece que sai, né? Vamos ver, ele é um Exatamente. agente livre restrito.
essa próxima temporada. Parece que o Warriors está estudando signing trade, né? Assinar o jogador e depois fazer a troca. E a ver. Mas sim, acho que é um gosto amargo pro torcedor do Warriors, porque o final de temporada deu muito gás, muita energia e muita perspectiva para um time que estava sem, né? Especialmente com a chegada do Jimmy Butler. Mas a lesão do Curry posteriormente vem para derrubar tudo de novo, né? Era um time que tinha sido montado para jogar completo e perder seu principal jogador. Foi devastador e causou a eliminação desse time. Não tem como dizer que não. E eu acho que por mais que o Jimmy Butler tenha chego para fazer a diferença nesse time, ele não tinha chego para ser o protagonista, né? Acho que não esperava esse peso e é muito difícil se adequar a um sistema ao qual você chegou há 3, 4 meses, né? Também tem essa questão, ele tá conhecendo esses jogadores, ele tava no Miami Heat há um tempão para ganhar todas aquelas séries e chegar nas finais. Era um time que se conhecia muito bem. É diferente do que aconteceu com esse Warriors e assim, existe mais um caldo, né? Eles vão gastar esse caldo do Curry enquanto tiver. Enquanto o Curry tiver jogando, enquanto o Curry tiver competindo, o Warriors vai fazer de tudo para montar algo ao redor dele. Isso já prejudicou, talvez, não sei se essa é a palavra a ser usada, porque eu acho que quando você opta por dar o restante da carreira do Curry, você não tá prejudicando nada na sua franquia, né? Mas prejudica o futuro de certa forma. Quando esse Warriors deixa de evoluir algumas novas peças, deixa de fazer uma reconstrução mais profunda, porque tem aí o melhor arremessador da história no time, normal. Mas consegue sempre se renovar e continuar relevante, né? Apesar de todas essas mudanças e de todos esses entraves. E o Jimmy Butler veio para isso. E deve continuar na próxima temporada. Ele teve média de 20 pontos, 43% nos aproveitamentos do arremesso, mas ele deixou a desejar por aquilo que a gente já conhece dele. A galera ficou falando que playoff time é uma farsa, mas a Drica passou por isso e Não é, gente, não é. Infelizmente não é. ela acha que é uma farsa, porque de fato não é. E pelo lado do Wolves, eu acho que tem muita lição a ser tirada, tem o mérito de conseguir fechar a série antes e descansar, né? Apesar do Warriors ter vencido em diversas estatísticas, olha lá. Todo É às 5 horas. é o ritual. É o ritual. Sempre às 5. Mas, por exemplo, o Warriors teve mais posse de bola, teve mais rebote, teve mais arremesso de 3 e forçou mais turnovers, inclusive. Os Timberwolves venceram graças, óbvio, a um aproveitamento de arremesso muito bom, 62% nos arremessos totais e 42% nos arremessos de 3 pontos nessa última partida. É uma partida de quem quer fechar a série, de quem vem para fechar esse nó e aproveitar as oportunidades. Eu tenho a impressão de que muita gente, no fim das contas, vai acabar comparando a jornada do Timberwolves um pouco com a jornada do Celtics na temporada passada, porque deu a sorte de pegar alguns jogadores que se machucaram e eventualmente o time acabou se desconcertando. Um Lakers sem pivô, mas eu acho que isso não diminui em nenhum momento o que o Timberwolves fez, porque playoffs também é sobre isso, né? Aproveitar e capitalizar todas essas oportunidades, mesmo que pequenas, de passar à frente e vencer. O Mike Conley, por exemplo, 37 anos, né, Drake? Ele foi bastante decisivo nesse jogo 5, depois de algumas partidas até discretas, se é que a gente pode falar assim. 16 pontos, 4 bolas de 3, uma série maravilhosa do Julius Randle, melhor jogador da série e do Timberwolves, muito acima do que ele havia apresentado em outra pós-temporada, na temporada passada. Essa troca Knicks e Timberwolves que a gente ficou muito tempo se perguntando, né? O que aconteceria. Deu muito bom para os dois times, é um win-win a pequeno prazo, curto prazo, né? Prazo imediato, que vale a pena para os dois times.
Timberwolves chegando à sua segunda final de conferência seguida. Dificílimo estar onde eles estão, com a consistência que eles estão e com um time muito coeso. Rudy Gobert, se você pega uma comparação de Rudy Gobert e Donovan Mitchell, por exemplo, que jogavam juntos no Utah Jazz, o Mitchell ainda não conseguiu avançar de fase. Rudy Gobert tá aí no seu segunda final de conferência seguida, e muito se falou quando o Gobert foi trocado por 4 piques de primeira rodada, que era um overpay do Wolves. Vai perguntar para algum torcedor do Wolves se ele acha que o Gobert foi um overpay, sabe? E gastaram isso tudo de pique em um jogador que hoje eles têm o luxo de poder sair do banco de vez em quando. Por exemplo, o Gobert jogou 27 minutos, mas ele contribui com 88% nos arremessos e 8 rebotes. O plus-minus dele é o maior dentro de quadra. Era um garrafão fechado, um jogador que consegue espaçar a quadra, defensivamente falando, e que ficou injustamente conhecido por tomar alguns olés, né? É um jogador muito grande e às vezes não consegue fazer um match na velocidade de outros jogadores, mas tende a ser um fator decisivo para qualquer time que o tenha. E aí Anthony Edwards, né, liderando da forma como ele sempre sonhou. Ele fala a temporada inteira e desde antes, inclusive, que ele quer vencer passando pelos melhores jogadores, e ele tem passado pelos grandes times históricos, né? Passado muito bem, com autoridade e sem se envolver em polêmicas nesse período do ano, Trica. É um Timberwolves que chega descansado para as finais, com experiência, sabedoria e vontade de chegar mais longe do que chegou ano passado. Porque bater na trave até aqui é basicamente a mesma campanha. O que falta para esse time conseguir chegar nas finais? É isso que eles estão tentando descobrir enquanto eles assistem o circo pegar fogo do nosso lado. Descansadinhos, né? Você falou sobre sem polêmicas, né? Extra-quadra. Eu acho que, assim, a gente já falou aqui, né? Anthony Edwards fora de quadra, a gente prefere nem comentar. Mas dentro de quadra, ele já tinha falado, né, na temporada passada que faria de tudo para ultrapassar essa barreira, estava muito emputecido, né, com as situações que haviam acontecido e que impediram o Timberwolves de chegar numa final de NBA, e tá passando por cima, né? Eliminou Kevin Durant no ano passado, eliminou LeBron James, eliminou Stephen Curry. Falta eliminar quem, né? Está passando por caras que ele tem como ídolo, e assim, é uma personalidade e um senso de responsabilidade desse time muito grande, né? Aquilo que a gente sempre falou. Todas as franquias têm jogadores que se destacam, têm suas estrelas, suas superestrelas, mas os times mais consistentes e que têm jogadores que vão assumindo também esse protagonismo, eles estão, né, avançando. Vide o Pacers, por exemplo, que a gente vê muita gente falar coisas que claramente são faladas a partir de uma experiência de não ver esse time durante a temporada. É um time muito coletivo. E embora esse Timberwolves tenha na figura do Anthony Edwards, né, essa cara, esse rosto da franquia, você tem um Rudy Gobert, você tem outros jogadores que fazem esse papel muito bem, de também assumir a responsabilidade ao longo dos jogos, né? E ao longo das séries. O que vem fazendo o Julius Randle é um negócio absurdo, né? A gente nunca tinha visto, eu pelo menos nunca tinha visto ele jogar dessa maneira em pós-temporada, né? O próprio McDaniels contribuindo muito, o Mike Conley, né? Extremamente experiente, o Naz Reid, que já foi defensive player, né? Então, assim, é um time que consegue manter um ritmo e uma intensidade de jogo contra uma franquia que, apesar de ter reencontrado seu caminho aí, né, durante a temporada para levar o time para pós-temporada, na ausência do Curry sofre muito, especialmente porque o Jimmy Butler não fez uma boa série. Então, passa com muitos méritos, com um 4-1 que dá o direito aí, né, de dar uma descansada e ver o seu adversário que sai de uma série que tá pegando fogo realmente, que além de estar 3-3, são jogos muito desgastantes para as duas equipes,
e que independentemente de quem passe no domingo, na terça-feira já tem final de conferência. Então, grande trabalho do Timberwolves, e o Warriors vai ter muita coisa para pensar e para decidir nessa pós-temporada. Você falou sobre o Kuminga, né, que é uma decisão que precisa ser tomada. Será que essa atuação vai mudar alguma coisa ou não, em liberar ele ou não? Há quem diga que times do leste, né, já demonstraram interesse nele. Alguns são Brooklyn Nets, Miami Heat e Chicago Bulls, de acordo com a Clutch Points. Então, vamos ver o que será desse Warriors aí nessa off-season. Mas, Agatha, o adversário de Anthony Edwards, Julius Randle, Rudy Gobert e companhia sai de uma série que a gente já sabia que seria divertidíssima de assistir e que tá gerando aí alguns, eu não vou dizer nem debates, mas que tá suscitando algumas opiniões muito imediatistas, eu diria, né? Eu acho que você tá sentindo na pele o que eu sinto há muitos anos com relação ao Jaylen Brown, e você tá sentindo com relação ao time inteiro, né? Que é algo do tipo, fez um jogo bom, nossa, vamos ser campeões, todos muito, muito talentoso. Fez um jogo em que não foi um jogo ruim, longe disso, mas que foi derrotado por um time que foi campeão há 2 temporadas atrás, e meu Deus do céu, né? Decepção, ninguém presta, blá, blá, blá. Fato é que, nesse jogo 6, em que o Oklahoma poderia ter fechado, mas que se deparou com um time campeão e muito experiente, acabou sendo derrotado para forçar o jogo 7, a gente teve mais um jogo muito equilibrado, né, Agatha? A gente teve 7 mudanças de liderança, pelo lado do Nuggets, 16 pontos de vantagem, pelo lado do OKC, 12 pontos de vantagem. Mais um jogo muito equilibrado e que, na minha opinião, contou a experiência no final do jogo, que não significa que esse time de OKC não possa vencer no jogo 7, é completamente aberto, é tipo mata-mata no futebol, minha gente, um jogo único. Tanto é que no jogo anterior, o OKC demonstrou muita maturidade para vencer esse jogo. Então, ajustes, playoffs é isso, e a gente tá falando de um Denver que tem o melhor jogador do planeta, que é o Nikola Jokic. Fato é que o Denver Nuggets venceu por 119-107, força esse jogo 7 que acontece no domingo às 4h30 da tarde, Agatha. Rapidamente os números, porque eu quero que você fale mais sobre isso, porque eu tenho certeza que o seu olhar está muito mais apurado e eu sei que você quer falar um pouco sobre esses jogadores. A gente teve 20-13 em pontos de contra-ataque para o OKC, segunda chance dominante, né, do Denver, 23-9, e pontos no garrafão, 52-48 para o OKC. Um Denver que tem, né, na verdade, o Michael Porter Jr. jogando com uma lesão no ombro que é meio bizarra, né? O cara tá jogando com um ombro a menos, basicamente. Tá jogando com um negócio ali que parece um saco de gelo, mas não é. No ombro direito, se não me falha a memória. Um Jamal Murray que foi pro jogo depois de passar mal durante a noite. Não sei se era gripe, não sei, espero que não seja o vírus do Porzingis, coitado. Mas que veio para meter 25 pontos, né? Tava muito bem na partida. Mais um jogo quase de triplo-duplo pro Nikola Jokic, e um jogo que a gente teve alguns heróis improváveis. Julian Strouter fez um jogo absurdo. Ele veio do banco com 15 pontos, mas ele veio metendo bola em um momento crucial da partida, né? Que foi ali do terceiro pro quarto, onde o jogo estava mais equilibrado, e aí Denver conseguiu esticar um pouco essa vantagem. Foram 4 arremessos convertidos, né, de quadra, 50% de aproveitamento, e 75% de aproveitamento da linha dos 3 pontos, 3 em 4 tentadas. Aquilo que a gente sempre fala, né, Agatha? Existem peças que precisam ajudar e precisam aparecer em momentos cruciais, especialmente em uma série tão equilibrada como é essa. E ele apareceu. E pelo lado de OKC, alguns erros sendo provocados em momentos cruciais também, que acabaram, né, sendo decisivos para que o Denver Nuggets conseguisse essa vitória para forçar o jogo 7. Agatha, discorra sobre esse jogo, e eu sei que você tem muita coisa para falar, e já projetando esse jogo 7, né? Porque, de novo, gente, tá 3-3, existe um jogo 7, e existe um jogo 7 muito aberto, né? Não está 3-3 à toa. A gente tinha certeza que esse jogo ia para 6, 7
essa série é para 6, 7 jogos, né? São duas grandes equipes, a primeira colocada do Oeste, quarta colocada do Oeste, mas com duas grandes estrelas, os dois candidatos a MVP. Inclusive, minha filha, você sabe quando é que eles vão divulgar isso? Daqui a pouco é final da NBA, estão divulgando o Finals MVP de final de conferência e nada do MVP da temporada, né? O meu palpite, inclusive, é de No domingo. o Alden Silver tinha tanta confiança de que essa série ia para um jogo 7 que ele segurou para fazer no domingo, né? Eu acredito, porque não faz o menor sentido ter segurado até agora. E Que no loucura. jogo que era vida ou morte, ele poderia ter entregado também lá em Oklahoma. Talvez ele deixe o Jokic bravo para jogar o jogo 7, ou então pode ser que esse MVP saia no intervalo entre a próxima série, né? As finais de conferência. Não sabemos. Não Porque sabemos. nunca demorou tanto. Não, eu não lembro, tá? Não lembro dessa Não demora. sei o que tá acontecendo, mas provavelmente a NBA tá segurando para divulgar em momento oportuno, apesar de que para mim o momento oportuno já foi. Parece que o timing foi perdido. Mas vai lá, diga sobre o jogo, defenda seus meninos, porque às vezes é preciso falar o óbvio, né, Agatha? Vamos lá, antes de mais nada, vamos fazer um exercício de virar a chavinha. Playoffs. Não adianta você me falar o que o Jamal Murray fez na temporada regular, o que o Oklahoma fez na temporada regular, quantas vitórias o Oklahoma teve. Nada disso importa quando você vai jogar 7 jogos com o mesmo time. É outro tipo de dinâmica, é quase um outro tipo de basquete, porque você se prepara única e exclusivamente para aumentar os seus pontos positivos e conseguir encontrar os pontos negativos de outra equipe. Dito isso, falei muito no último episódio que o André estava aqui sobre como eu acho que a batalha dos técnicos está sendo um show à parte. Você vê o Denver Nuggets demitindo seu técnico principal, colocando o Adelman, que está há 8 anos já estava na posição de assistente, e ele é alçado a essa posição de head coach e ele tem encontrado soluções ótimas. É muito leviano da gente achar que é o Jokic que tá tramando tudo sozinho e tudo mais. O Adelman tem feito boas escolhas, reconhecido seus erros, inclusive, da mesma forma que o Mark também. Ontem foi uma partida decidida por alguns erros específicos, da mesma forma que a partida anterior também foi decidida por erros e acertos específicos de ambos os times. Em todos os jogos, com exceção daquele jogo que foi um blowout, o resultado poderia ter sido diferente. A gente poderia ter visto um 4-1 do Denver, a gente poderia ter visto um 4-2 deles, e vice-versa. E vice-versa. Eu acho que chegar no jogo 7 só elucida como um tabuleiro de xadrez e como as coisas são equivalentes. Como em muitos momentos a falta de experiência de um time melhor nivela com uma grande experiência de um time não tão completo. As peças são colocadas no tabuleiro e ganha quem joga melhor, quem sabe utilizar aquilo que tem como fraqueza e também como um trunfo, eu diria, da melhor forma. Ontem foi o Denver Nuggets por alguns motivos. Vamos lá, né? A gente chega para essa partida e eu já tinha certeza absoluta de que o Denver Nuggets imporia o seu ritmo, pelo menos no começo do jogo. O Caruso tinha dado uma entrevista pós-jogo 5, em que ele fala: a gente venceu 2 seguidas, a gente fez o trabalho aqui, e agora quem tem que fazer o trabalho é o Denver Nuggets. Eu não tenho a menor dúvida de que eles vêm para vencer a próxima partida, porque é isso que eles são. É um time bom e um time campeão. Eles vêm para ajustar. E foi basicamente o que aconteceu. Nas derrotas, quando a gente olha do jogo 4 e 5, o Denver desperdiça vantagens de 6 e 8 pontos no quarto período, né? Dessa vez, eles entram no quarto período 90-82, à frente. A gente estava, inclusive, em uma situação melhor antes disso, né? Porque o Denver vem por seu ritmo no começo do jogo, faz aquela correria, é um começo de primeiro quarto, de certa forma, desastroso pro Thunder. Em algum momento a gente respira e fala, tá,
eles querem correr, a gente vai correr mais. E é quando a gente começa a melhorar e termina o quarto, inclusive, bem, né? Termina bem, acho que a gente sai 1 ponto atrás, 2 pontos atrás, mas termina com a sensação de que, assim, poderia ter aberto 20 no primeiro quarto, sabe? E aí até falei sobre como esse time é muito bom e não deixar o Denver Nuggets desgarrar. Chega a 12 pontos, aí cai pra 8, aí faz 12, aí cai pra 5, aí fica no 7. É um time que a gente não viu nessa série, o Denver Nuggets abre 20 pontos. Ninguém fala sobre isso. As pessoas no Twitter já estão com uma posição de que foi bom o Oklahoma, mas você foi uma decepção porque você não passou. Um time que segura outro time já campeão em todos os jogos. Aquela derrota do jogo 1 me dói muito mais, porque foi um erro do time com falta e que a gente já poderia ter fechado a série. Essa derrota de ontem é uma derrota quase que única e exclusivamente pelo mérito do Denver Nuggets saber como nos ajustar. Começar por aí. É óbvio que o Jalen Williams tá atuando abaixo do que ele pode e do que ele deve, né? São altos e baixos. Ele termina a partida com 6 pontos, 7 rebotes e 10 assistências. Ainda assim, é quase que flerta com triplo-duplo, né? Mas o problema dele, de fato, está no arremesso. Ele tá na série, 33% de arremesso de quadra, 21% nas bolas de 3, né? É muito abaixo do esperado para um jogador All-Star, para um jogador que é a segunda opção do melhor time da temporada. Mas, ainda assim, a gente tem que lembrar dos outros fatores. Porque se o basquete fosse uma ciência exata, a gente não veria uma série de coisas acontecerem. Então, existe nele alguma coisa que está travando. O Oklahoma tem dificuldade de jogar fora de casa, especialmente nesses momentos importantes. Lu Dort é uma dessas peças, né? Até falei no último episódio, ele arremessa 35% para 3 fora de casa e 45% em casa. É por isso que a gente ganha 68 jogos na temporada regular. Não é, porque a gente é o time mais forte, porque todo mundo vai ter medo do Oklahoma, não. Porque enquanto o Oklahoma avançar, ele vai ter o mando de quadra no jogo 7. Se o jogo 7 existe e nos dá a opção de jogar em casa, é porque a gente pode fazer alguma coisa de bom com isso. E somos um time que costuma jogar melhor em casa. Dito isso, vamos para o próximo ponto, que é um fator chave. Aaron Gordon, né? Não jogou bem ontem, 5 pontos, 7 rebotes. No final do jogo, bem no final, assim, faltando 2 minutos que o Oklahoma tem uma run final, ele sente o mesmíssimo lugar do que o Curry, né? Aquela posterior. Exato, o famoso posterior. Ele fala que ele tá se sentindo bem, que ele ia iniciar um tratamento imediato de recuperação. Existe um intervalo um pouco maior entre os jogos até aqui. Lembrando que o Denver Nuggets jogou 9 jogos em 17 dias. É absolutamente desgastante. E, às vezes, dar um tempo a mais de descanso para esse time também é a pior coisa que pode acontecer, né? Acho que vai para os dois lados. O time descansa, mas também o time sente o cansaço, né? Tem um pouco mais de tempo para descansar. De qualquer forma, caindo agora ou passando, a jornada tá bem árdua, né? Não tá fácil pro Denver Nuggets, que vem de 3 jogos sets. Vem para 3 jogos sets, né? Perde o do ano passado pro Timberwolves, naquele blowout absurdo. E aí, tem essa primeira fase contra o Clippers e agora contra o Oklahoma. Nikola Jokic continua jogando bem, já são 2 jogos dele muito bons e acho que sóbrios, fazendo a coisa certa. Tá reclamando um pouco menos, mas ainda tá reclamando. E aí, esse é o ponto que eu queria chegar. O Oklahoma City Thunder ontem, na minha visão, perde no momento em que o Shai é obrigado a ir pro banco no final do segundo tempo, porque ele tava com problemas com faltas. 4 faltas quarta já. falta. Exato. Ali, e digo mais, essa quarta falta dele por besteira, assim, ele perde a bola e aí ele vai tentar recuperar a bola e acaba fazendo uma falta. Nesse momento a gente tava com 12 pontos de vantagem. O Shai senta e em 1 minuto e meio a gente perde esses 12 pontos de vantagem. O Dort ainda acerta uma cesta de 3 no final
desse primeiro período e a gente vai com 3 pontos de vantagem pós-intervalo. De qualquer maneira, isso atrapalhou demais, porque não eram só as quatro faltas do Shai. O Chet ficou pendurado, o Hartenstein ficou pendurado, o Jay Will ficou pendurado. E isso é preocupante. O jogo que a gente ganha para ficar 2-2, ele é um jogo que começa assim. A gente começa a fazer muita falta, a gente coloca eles no bônus no terceiro quarto, se eu não me engano, e eles conseguem abrir um pouco de vantagem justamente porque eles arremessam muitos lances livres. Ontem, na partida, o Denver Nuggets arremessou muito mais. Foram, acho que, 16 lances livres a mais. Não é menos 12 rebotes, lances livres a mais. E preocupa porque a nossa defesa é a melhor da liga, mas o time deles também é um dos melhores em cavar falta. E assim, falta cavada ainda é falta. Pode te deixar bravo, pode te deixar puto, pode te deixar querendo quebrar a TV, que é o sentimento que eu tenho muitas vezes. Mas eu sei que o Shai também faz muito bem e fez ontem, de forma magistral. Eu tenho certeza que seria a melhor partida dele dos playoffs se ele não tivesse com essas 4 faltas, porque ele vai sentar com 20 pontos, eu acho que ele já tem, com 80% de field goal. Ele tava jogando muito bem. E aí, nesse momento, o Oklahoma dá uma derretida e a gente não consegue nunca mais se impor no jogo. Ritmo e uma série de outras coisas. Pontos positivos sobre o que aconteceu no jogo de ontem. O Shai tem sido consistente, tem jogado cada vez melhor, né? Começa a série mais ou menos, mas nos últimos 2 jogos tem jogado melhor. Terminou com 32 pontos e 6 assistências. Eu vejo o Chet também jogando mais solto. Gostaria de ver o Mark investindo um pouco mais de tempo nele. Especialmente no Eurostep dele, que ele faz ali da cabeça do garrafão. É absurdo. Lu Dort continua com confiança, que é importantíssimo. A gente vai para casa e precisa dele. E o Jay Will, né? Segue sendo muito importante. Ele tá com 50% de arremesso na bola de 3. E marcando muito bem o Jokic, fazendo aquilo que dá para fazer. O trunfo de Oklahoma continua sendo a transição, né? A nossa defesa precisa roubar a bola e a bola que a gente rouba precisa ir para dentro da cesta em quase todas as vezes para que a gente vença, porque a gente não tá conseguindo suprir com pontuação, né? Tá difícil depender de alguém noite a noite além do Shai nesse time. Inclusive ontem, que eu fazendo uma menção ao Boston Celtics, Nikola Jokic, Christian Brown e Jamal Murray, cada um anotou 20 pontos, 8 rebotes e 5 assistências. É a primeira vez que um trio faz isso num jogo de playoff desde o Celtics de John Havlicek, Sam Jones e Bill Russell em 1966. Façam as contas. É esse o nível. Quase 60 anos. O que eu quero dizer sobre tudo que aconteceu ontem, porque às vezes o pessoal fica no Twitter, mas também não pode criticar e tudo mais. Eu critico o meu time. Mas eu assisti 82 jogos do melhor time da temporada para entender que, por exemplo, o Oklahoma só perdeu 2 vezes seguidas nessa temporada. Em 2 ocasiões apenas a gente deixou os erros do jogo anterior se repetirem no jogo seguinte. É por isso que eu acredito que a gente tem plenas condições de vencer. Porque é em casa, porque a gente aprende com os erros do jogo anterior e porque, de novo, Drica, a gente perdeu errando. Seria muito pior, eu estaria com muito mais medo e, assim, eu estou, tá? É lógico, não quero que a temporada acabe. Mas eu estaria mais preocupada se a gente tivesse arremessado 50% de 3 pontos, o J-Dub tivesse feito 30 pontos, o Shai tivesse feito 40 e mesmo assim a gente tivesse perdido. Nós tivemos, eu acho que 5 pontos específicos que podem ser melhorados para a próxima partida. Específicos. Primeiro, questão de faltas do Shai e das outras equipes. O Stroder jogou muito bem, ele foi um fator decisivo para dar ritmo a essa equipe do Nuggets quando eles mais precisavam, especialmente nos minutos sem Jokic. Nós perdemos a batalha dos rebotes, pegamos 12 rebotes a menos. Nós arremessamos mal da linha de lance livre, foram 62%. E por último, a gente perdeu 13 bolas de 3 seguidas
no final ali do último quarto, terminando a partida com 28% para 3 pontos. Se a gente tem uma noite, uma tarde de domingo, em que a gente faz 40% de 3 pontos e pega a mesma quantidade do Denver Nuggets, a gente tá nas finais de conferência. Então, torcedores, calma. É playoffs. Ninguém, eu acho que nenhum torcedor, de maneira consciente, pelo menos, né, que assistiu de fato, né, a temporada regular e que assistiu os outros times, pode achar que um confronto contra o Denver Nuggets vai ser fácil. Né? A gente tá... E só para finalizar, sobre experiências em playoffs, né? É. Pra você ter uma ideia, o Shai hoje ele tem 33 jogos de playoffs, né? Ganhou 18, perdeu 15. Só o Christian Brown já tem 45. O Jamal Murray tem 78 jogos de playoff. O Jamal Murray tem 2 jogos com mais de 50 pontos, 4 jogos com mais de 40, 13 jogos com mais de 30, 30 jogos com mais de 20 e 27 jogos de 10 a 19. O Jay Will, que está mal, e eu tenho certeza que deve jogar melhor na próxima partida, ele tem 9 jogos de 20 pontos, pelo menos. Um jogo de mais de 30 pontos, que aconteceu nessa série, diga-se de passagem. E 9 jogos de 10 a 19, com 20 jogos de playoff. É uma diferença muito grande para um time que vai jogar no domingo a partida mais importante da sua carreira. Com exceção do Caruso, Drica, esse é o jogo mais importante da carreira de todos os jogadores que estão ali. Pro Denver Nuggets, eu acho que esse jogo não chega nem no top 10. É esse o nível de... Diferença, né, de experiência. Diferença mais de conhecimento que se tem do terreno. Não, de Ok? diferença de experiência e playoffs, é muito grande. Exato. Para chegar e saber exatamente o que precisa ser feito. E aí, só para finalizar, a última estatística, porque eu estou ficando maluca, que o Jokic já jogou 8 jogos sets na carreira. Ele tem um recorde de 6 vitórias e apenas 2 derrotas, mas todos os jogos, com exceção da temporada na bolha, que foi aquele jogo 7 que eles viram, né, foram em casa. Jokic nunca jogou um jogo 7 fora de casa. E o Denver Nuggets está menos 31 no segundo período nessa série, fora de casa. Eu tenho que acreditar. Se eu não acreditar, não tem mais nada o que eu possa fazer, Drica. E jamais esqueci o quão grande é esse time do Denver Nuggets, tá? Porque se eles quiserem demais e amedrontarem os moleques de Oklahoma, eles conseguem. Complicado, sempre muito difícil, mas esse jogo 7 acontece no domingo, 4:30 da tarde, horáriozinho delícia para um jogo 7. Estão todos aí convidados. Mas hoje nós temos um jogo que pode gerar um jogo 7. Boston Celtics forçou o jogo 6, né, depois da lesão. Ai, meu Deus. Depois da lesão do Jason Tatum. O time venceu no TD Garden, né? Não perdeu todos os jogos jogando diante da sua torcida, 127-102, em um jogo que a gente viu muito da essência do que é o Boston Celtics, né? Um jogo muito mais coletivo, em que a bola rodou muito mais e que as responsabilidades elas foram de fato assumidas, né? Jaylen Brown fez um jogo absurdo, inclusive career high em assistências para ele, né? 12 assistências para o Jaylen Brown, que flertou com triplo-duplo, faltou 2 rebotes aí para ele sair de quadra com triplo-duplo, além dos seus 26 pontos. Um jogo absurdo de Derrick White, foram 34 pontos para ele, 7 bolas de 3 para o Carequinha, e um jogo absolutamente absurdo de Luke Cornet, que distribuiu 7 blocos, um número absolutamente incrível para ele, né? Especialmente a gente está falando de um jogador que não é titular, que veio do banco e que inclusive precisou substituir um Porzingis que, segundo o Joey Mazzulla, não conseguia respirar em quadra. Então, assim, realmente situação complicada para o Kristaps Porzingis, que a gente não sabe exatamente o que é. É um vírus que ninguém sabe exatamente, porque não foi divulgado, mas é que compromete a respiração, e claramente compromete. Eu sei que o torcedor de Celta tá muito puto com ele, mas, assim, é nítido que o que tá acontecendo com o Porzingis
não tem a ver com quer jogar ou está mal. É um negócio que transcende, que é físico mesmo, né? Então, complicado. Falando só do Luke Cornet, voltar um pouquinho, ele foi o primeiro jogador, Agatha, da história dos playoffs a ter um jogo de 10 pontos, 9 rebotes e 7 tocos com 100% de aproveitamento dos arremessos de quadra. Ele não errou absolutamente nada o que ele fez, então foi um jogo, assim, absolutamente incrível e que talvez coloque ele entre os titulares na noite de hoje, jogo eliminatório para o Boston Celtics na casa de Nova York. Falando de estatísticas, né, o Celtics venceu o número de rebotes, venceu o número de assistências, né, foram 27 dessas, como eu falei, 12 para o Jaylen Brown, então, assim, playmaker, né, assumiu de fato a responsabilidade, ele sabe que a responsabilidade está nas costas dele, né, com a ausência de Jason Tatum, ele se torna o franchise player desse time, e ele assumiu essa responsabilidade e demonstrou isso nesse jogo 5, forçando esse jogo 6 que acontece hoje. Aproveitamento de arremesso de quadra absolutamente incrível do Celtics, né? Dominante, 53 contra 36. Da linha do perímetro, 45-40. Lances livres, 80 pro Knicks, 65 pro Celtics, que se venceu a batalha dos contra-ataques, 9-4, que venceu pontos em segunda chances, 16-14, e que venceu os pontos do garrafão, 36-26 pro Celtics. Alguns fatores, né, Agatha, além da coletividade desse time, de uma noite incrível no perímetro, principalmente para Derrick White, a gente teve Peyton Pritchard contribuindo também, né, significativamente vindo do banco, foram 17 pontos para o sexto homem do ano com 5 bolas de 3. O Sam Hauser também, 6 pontos, ele voltou, né? Não estava jogando, foram 2 bolas de 3 para ele. Defensivamente, o time muito bem postado e fazendo basicamente também o que o Denver fez, forçando faltas no time adversário, né? O Karl Anthony Towns terminou com 3 ou 4 faltas e de maneira até bastante irônica, haja vista que ele cava muitas faltas, Jalen Brunson foi ejetado no quarto com 6 faltas, 4 delas, 5 delas no terceiro período. Então, assim, o Celtic soube jogar de maneira inteligente. Até o intervalo, jogo muito equilibrado. Toma lá, dá cá, a gente teve 11 mudanças de liderança, quase todas elas nesse primeiro tempo, apenas uma no segundo tempo. O Knicks foi em vantagem, inclusive, para o intervalo, mas aí o Celtics veio no terceiro quarto para realmente tomar as rédeas da partida, pegou essa liderança já no comecinho do terceiro quarto, chegou a abrir 28 pontos de vantagem e não soltou mais. Isso que tem que ser feito, né? Não dá para abrir 20 no primeiro e depois degringolar no segundo. Então, obviamente que tinha uma motivação a mais, porque ver o Jason Tatum, né, que é um cara amado na cidade de Boston, que é o cara dessa franquia, que tá crescendo ali dentro, caído daquela maneira naquele jogo, gritando de dor, chorando, e todo mundo já sabia o que era naquele momento. Foi muito complicado. O clima no vestiário depois daquele jogo estava absolutamente irreconhecível, né? Era um silêncio aterrador, todos os insiders falaram sobre isso. Ninguém conseguia falar direito sobre o que tinha acontecido, porque todo mundo sabia o que tinha acontecido, né? Embora o Celtic só tenha se manifestado quase 24 horas depois, com ele já tendo feito a cirurgia, que foi um sucesso. Então, era um motivador a mais, né? Vencer por ele, para ele, todo mundo falou sobre isso, inclusive depois dessa vitória que tinha sido pelo Jason Tatum. Os jogadores conseguiram visitá-lo, né? Ele teve alta do hospital ontem, perdão. E os jogadores conseguiram visitá-lo, trocar ideia com ele, todo mundo foi lá, visitou, conversou com ele, todo mundo falando que ele parece otimista, que tá de bom humor, deve estar mesmo de bom humor, né, vendo o jogo que seus companheiros fizeram. Então é um motivador a mais e todos eles continuam dizendo que é pelo Jason Tatum. Significa que vai funcionar? Que o Celtics vai forçar o jogo 7? Não, né? Porque o que acontece fora de quadra, essas motivações extras, elas são umas motivações, mas o que importa é o basquete dentro de quadra e o Celtics tem que repetir o que fez nesse jogo em Boston. Precisa ser um time que roda a bola e que encontra os melhores arremessos. Claro que a bola estar caindo do perímetro foi fundamental. 7 bolas de Derrick White, 3 bolas de Peyton Pritchard, 2 de Sam Hauser, isso fundamental. Mas o Celtics precisa entender o que não entendeu naqueles 2 primeiros jogos em que abriu 20 pontos e começou a forçar demais. Não tá caindo, precisa ter alternativas. E fez isso nesse jogo. Jaylen Brown bateu para dentro, forçou o garrafão, conseguiu
cavar faltas, conseguiu provocar o adversário a cometer faltas, foi muitas vezes para a linha do lance livre. Segundo e terceiro quarto faltava 6, 7 minutos para terminar, o Celtics já estava no bônus. Então é isso que o Celtics tem que fazer no Madison Square Garden. O Knicks ainda tem a faca e o queijo na mão, pode fechar esse jogo hoje, mas vai lidar com um time motivado, com um time confiante, porque conseguiu vencer e vencer bem, e com o próprio fantasma, que é não conseguir fechar jogos em casa, né, Agatha? Fechar séries, perdão. Exato. O Knicks ainda tem uma gordurinha para gastar, pode se dar o luxo de perder ainda. Não acho que vá, nem que possa, num sentido mais amplo da palavra, porque se deixar o Boston Celtics crescer no final, mesmo sem Tatum, pode ser uma estratégia muito perigosa. Hoje precisa entrar com foco e com adaptações para destruir tudo aquilo que viu acontecer como elemento surpresa. Porque tirar o principal jogador da equipe, e aí aconteceu com o Warriors, por exemplo, ou com o Celtics, pode significar ou a ruína desse time, ou que esse time vem com um elemento surpresa. E é o que o Boston Celtics faz. Quando você tira o Tatum da equação, você não tira o sistema. Esses dias eu tava falando que o Boston Celtics, com perdão pelo uso equivocado da palavra, é uma espécie de kriptonita pro Jason Tatum, né? Porque o Tatum é muito bom em jogar sozinho, em fazer isos, em decidir individualmente. Enquanto o Boston Celtics é um sistema coletivo que não depende especificamente de ninguém para funcionar. Então, quando você tira Jason Tatum, você tira muitas coisas que você sabe que ele já vai fazer e você coloca um ponto de dúvida na cabeça do outro time de quem vai tomar essa responsabilidade. Sem a certeza de que vai ser o Jaylen Brown, por exemplo. Porque você tem um Derek White e um Peyton Pritchard que podem fazer 40 pontos num jogo, se tiverem a oportunidade, né? O Celtics sai muito abalado do jogo 4, mas chega no jogo 5, eu acho que muito inspirado pela possibilidade de ainda estar na série, ainda estar vivo e ainda se provar sem Jason Tatum. O Jaylen Brown, apesar de não ter sido cestinha da partida, ele foi multifuncional, né? Defensivamente, Perfeito. ele marcou... Fez tudo. O Jalen Brunson, desde o início do jogo. Limitaram o Brunson a 7 de 17 nos arremessos, 22 pontos. Ele cometeu 6 faltas, sendo eliminado no último quarto. Ele também passou a exercer um papel de armador, 12 assistências, igualando quase as que tinha somado nos 4 jogos anteriores, né? Ele tinha 13 somadas. Ele não ficou forçando arremesso, ele buscou as jogadas coletivas. Ele virou o sistema do Boston Celtics. Ele passou a bola para todo mundo e deixou os outros brilharem. E esse é o grande trunfo dessa equipe. Essa equipe não precisa de um jogador que se sinta o franchise player. É por isso que o Jason Tatum ficou feliz pelo troféu de Jaylen Brown e vice-versa. É por isso que o Boston Celtics consegue fazer coexistirem 2 grandes estrelas no seu time. Não são todas as equipes da NBA que conseguem fazer isso. E o Boston Celtics volta a ser superior na bola de 3, né? Já são 90 pontos a mais, Drica, que o Knicks nas bolas de 3. Sendo 31 a mais apenas nos últimos 3 jogos, né? No jogo 5 foi 22 de 49, quase 45% do perímetro, igualando inclusive o recorde da franquia nos playoffs. O Celtics continua sendo o time que mais arremessou de 3 pontos, tem arremessado em média nesses playoffs 53% das bolas que tenta de 3 pontos, e no dia que ela cai, é muito difícil de vencer. Muito difícil. Essa ausência do Tatum me pareceu mais um combustível do que um soco na cara dos jogadores. Deu tempo deles respirarem, deles entenderem que... Absorver o golpe, né? absorver o golpe e entender que eles também são um time campeão. Tatum é o jogador mais importante, o Tatum estava tendo a melhor partida dos playoffs, mas eles já ganharam um título e eles sabem o caminho para fazer isso.
limitaram o Knicks a 36% de aproveitamento nos arremessos e 26 pontos no garrafão. Aí eu tava no meio do show do System of a Down nesse jogo, né? Porque foi de noite, estava por lá, assisti o jogo só no dia depois. E aí, tava sem sinal e começa a chegar a mensagem da Drica. Luke Cornet, não sei o que lá. Eu falei, meu, o que ela tá falando do Cornet, né? Net tocos, eu falei, os caras ganharam. E é algo que eu espero do Boston Celtics. Ninguém tá falando que o Knicks é uma decepção. Todo mundo sabe do poder do Boston Celtics. Por que as pessoas estão agindo como se o Denver Nuggets não fosse um grande time também? As duas séries merecem jogo 7 e o Boston Celtics merece pro jogo 7 sem Jason Tatum, porque eu acho que é uma grande forma do Jaylen Brown mostrar seu valor, sabe? Eu acho que é a maior oportunidade que ele vai ter na carreira, esses playoffs agora, de mostrar o quão valioso ele é. Assim como o Tatum, acho que não é nem tipo, eu sou melhor que o Tatum, faço mais que ele, me escolham ao invés dele, não. É mostrar o porquê ele tá ali mais uma vez, né? Pra quem ainda não conseguiu Pelo amor de perceber. Deus. A ver o Boston Celtics. Isso me incomoda muito, assim, me incomoda profundamente o quanto ele é relegado, assim, né? Muita gente antes, no jogo em que o Tatum se machucou, né? Que tava fazendo um jogo absurdo, e todo mundo sabe que ele é meu jogador preferido, assim. Eu fiquei desolada num nível, ainda estou, tá? Ainda estou. Não posso falar muito sobre esse assunto que já Ai, não quero. Mas enfim, todo mundo falando, né, do jogo do Jaylen Brown, que tem que trocar, que off-season tem que trocar, que isso, que aquilo, que se não passasse vai ter que reestruturar todo o time. E talvez tenha realmente, né, algumas coisas acontecerão, porque o Celtics aí tá no seu limite do limite, já ultrapassou o limite financeiro. Mas assim, você cogitar ano após ano a troca do Jaylen Brown é de uma ingenuidade para mim que não dá. Não tem tamanho, assim. É você cogitar isso e você querer isso. A gente tá falando do cara que foi MVP das finais do leste no ano passado, do cara que foi MVP das finais da NBA e do cara que prova jogo após jogo que ele pode tranquilamente ser o franchise player de qualquer time e que no Boston Celtics ele divide essa responsabilidade com o Tatum. O Tatum é o rosto desse time, ele é, mas muito por conta do Jaylen Brown. Né? Os dois se complementam de uma maneira absurda. A gente já leu várias vezes que um não podia jogar com o outro e assim, quem fala isso pra mim não assiste o Boston Celtics jogar. Não assistiu desde 2016, quando o Jaylen Brown foi draftado, quando o Jason Tatum chegou e os dois se encaixaram de uma maneira absurda. Né? Não à toa, Brad Stevens treinou os dois e Brad Stevens, como general manager, montou esse time para os dois. E aí, depois que o Jason Tatum se machuque, que a gente tenha certeza que ele vai ficar fora uma temporada, pelo menos, e a gente tá vendo várias projeções, já pode vir antes, pode voltar antes, pode voltar. Duvido muito que o Celtics vá colocar ele em qualquer risco antes dele estar completamente 100%. Por ele voltava antes, a gente sabe qual é a conduta de trabalho do Jason Tatum. Mas o Boston Celtics não vai fazer isso com a sua estrela. Um cara que tem 27 anos correndo o risco de voltar antes do tempo e agravar a lesão. Então, assim, você tem o seu franchise player machucado, o Jason Tatum machucado, você ainda cogita trocar o Jaylen Brown, pra mim é um negócio, assim, de uma insanidade que não tem tamanho. Jaylen Brown precisa estar nesse time e ele vai liderar esse time como liderou nesse jogo passado e que pode liderar. Ele, inclusive, falou na entrevista que não descartem o nosso time. E é exatamente isso que a Agatha falou. O Celtics, inclusive, em jogos sem o Tatum na temporada, está com um recorde positivo. Agora eu não vou lembrar se é 6-2 ou 8-2, mas está com um recorde positivo. Quer dizer que o Celtics é melhor sem o Tatum? De maneira alguma, mas quer dizer que o Celtics consegue vencer sem o Jason Tatum. Se vai, a gente vai saber hoje à noite. Se vencer hoje, vai saber no jogo 7. Mas tem condições de vencer. É o time que foi campeão, é o time que é o atual campeão, não é só o Jason Tatum. Só ele sozinho não ia conseguir vencer. Tanto é que não conseguiu vencer nas temporadas anteriores, mesmo tendo Jaylen Brown, mesmo tendo outras peças, né? O time precisou encaixar para isso. Então, por favor, né? Parem de ficar replicando assim, opiniões que não tem embasamento no que a gente vê. Assim, quantas e quantas franquias gostariam de ter o Jaylen Brown? Então, aproveitem. E a gente precisa do Jaylen Brown agora e vai precisar muito mais da temporada que vem. E quando o Tatum voltar também. Então,
assim, ó, me causa chega a me subir um negócio, assim, de jogo após jogo ver isso. E é o que a Agatha falou. Ele fez um jogo absolutamente impecável. Defensivamente, forçando para dentro do garrafão, bola de 3, provocando faltas, criando inúmeras dificuldades para o melhor jogador do New York Knicks, né, para o cara clutch da NBA, distribuindo o jogo, fazendo seus companheiros jogarem e brilharem, inclusive Luke Cornet. Tem uma dunk reverse do Cornet, que inclusive acho que foi até eleita como a jogada pelo Celtics, que a assistência é do Jaylen Brown também, com uma visão de jogo absurda. Então, assim, né, parem, apenas parem. Fato é que, Agatha Máximo, esse jogo acontece daqui a pouquinho, às 9 horas, 9 ou 9h30? 9 horas da noite, né, no Madison Square Garden. Tudo aberto, né, podemos ter aí o Knicks fechando essa série para enfrentar certeza de jogaço. Jogaço, com certeza. Podemos ter o Knicks vencendo para enfrentar o Indiana Pacers ou o Celtics forçando esse jogo 7, que daí aconteceria na segunda-feira à noite, às 9 horas da noite. Se o Knicks vence hoje em casa, 20 anos depois... Numa sexta-feira à noite, imagina? Uma sexta-feira à noite, eu não sei se Nova York... É capaz de... né? Mas eu ficarei muito feliz de ver. Eu gosto demais, eu sempre falo, né? São meus 2 times favoritos do leste, assim. Os que eu mais gosto de assistir. Os que eu mais tenho carinho, porque, enfim, acabei conhecendo os ginásios e tudo mais. E gostaria de vê-los na final de conferência. Mas... eu não gostaria. Mas é um jogaço hoje imperdível e muito bem agendada, né, Drica? Porque assim que acabar o Celtics, você pode entrar no YouTube, canal Gold, e assistir a estreia da WNBA comigo nos comentários. Se é que a minha voz já não te cansou, né, os ouvidos. Não, jamais cansa. Então é isso, gente. Temos 2 finalistas já definidos, Indiana Pacers pelo lado leste, Minnesota Timberwolves pelo oeste, jogo 7. Quem diria, né, Drica? Quem Pacers, quer dizer, ambos estão repetindo ano passado, né? Não, eles estão bem, mas assim, acho que a gente, nesse momento, nessa altura do campeonato, esperava já estar um pouco mais tranquila, não? Com toda certeza, minha filha. Olha, se tem uma coisa que eu não imaginei é a atual situação do Celtics, e eu nem digo pelo 3-2, assim, ó, não quero nem falar de Jason Tatum. Começou difícil, né? Ai, meu Deus, só de pensar no que eu vou passar na próxima temporada, e não digo de resultados, né, de não ver meu jogador preferido, chega a me dar um negócio. Mas enfim, anotem na agenda aí, hoje às 9 horas da noite a gente vai saber se teremos já a final definida ou não, eu espero que não. E no domingo, 4h30 da tarde, jogo 7, a gente volta na segunda-feira com uma final com certeza definida. Já que a gente tem o jogo 7 no domingo, a outra saberemos hoje à noite se teremos jogo 7 ou não. Voltamos na segunda-feira. De novo, não se esqueçam, 11 horas da noite, canal Gold, que inclusive quero mandar um beijo, assim, ó, o canal Gold gigantesco, maravilhoso. É o canal da LNF neste ano, para quem não sabe, Liga Nacional de Futsal, meu esporte que acompanho, assim como o basquete, são os meus 2 esportes favoritos. Perfeitos, casa da Libertadores de Futsal, Agatha Máximo, que começa dia 25. Eu espero que a senhora esteja com a sua camisa do Jack Futsal já preparada para essa competição. E agora a casa da WNBA, então, gigantescos. Um beijo pro pessoal do canal Gold e a vocês que estão nos ouvindo, 11 horas da noite. Estreia de Agatha Máximo como comentarista por lá da WNBA. Não, bota já até despertar para não perder. Amanhã a gente volta, né? Não sei, tudo vai depender do que acontecer hoje à noite, tá? Amanhã é sábado. É segunda. Pode ser segunda. Segunda. Já com as respostas necessárias, né? Exatamente. Amanhã tem o casamento, amanhã tem o casamento da minha irmã. Amanhã a gente não volta, segunda-feira, beleza? Rezem pela nossa alma. Um beijo a todos.